Bom, com muita alegria que estamos com o nosso querido companheiro Hélio Tinoco aqui para conversar conosco sobre a justiça na encarnação. Então, vamos pensar. Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, aqueles que nos vêm hoje visitar pela primeira vez, aqueles outros companheiros de outras casas co-irmãs e também aqueles que vão nos assistir através da transmissão, através da filmagem que o Roberto está fazendo. Votos de uma noite de muita paz, de muita serenidade, que as informações a serem trazidas aqui sobre esse tema de tanta dificuldade de entendimento possa contribuir com todos nós em nossa caminhada em direção à conquista da paz, do equilíbrio, da harmonia interna. Que sejam momentos de luz, que a equipe espiritual do irmão Tomé, que conhece os nossos sentimentos e corações, nos auxilie nessa noite e que eu possa, apesar da minha limitação e dificuldade, ser instrumento desses companheiros para que efetivamente possamos desenvolver, fazer com que a linguagem do coração seja essa que nos dirija nessa conversa sobre responder a pergunta: há justiça na encarnação? Meus irmãos, quantas vezes nós temos nos indagado? Quando vemos, por exemplo, estamos diante da morte de uma criança. E nos perguntamos por que morre uma criança em tão tenra idade. Ou então, algumas vezes, nos perguntamos, mas aquele homem não é tão bom? Ele não é tão digno? Por que sofre tanto? Ou então, algumas vezes, nos deparamos com alguém mutilado, ou alguém que tem uma doença limitadora, ou então uma deficiência física, e perguntamos, Deus, por quê? Por que ele e não aquele outro? E quantas vezes, meus irmãos, estamos diante do sofrimento e da dor e não compreendemos? E é nos dado o direito, sem o conhecimento espírita, de questionar, será que Deus é justo? Será que está havendo justiça nessa encarnação? E a resposta, meus irmãos, para ser dada, ela tem que ser pautada no raciocínio, na lógica. É a proposta espírita, trabalhada por Kardec na codificação. Então a gente vai apresentar um raciocínio único, do começo ao fim, para provar que Deus é justo e que Ele é bom e que, às vezes, é a falta do nosso entendimento, é a falta de compreensão que tem nos levado a um estado de revolta, de instabilidade, de insatisfação. Insatisfações essas e revoltas essas sem fundamentação. Então a proposta aqui vai ser apresentar de forma clara e lógica, provar que há justiça sim na encarnação. Para começar a trabalhar, meus irmãos, a ideia de justiça. O que é justiça? Qual é o meu conceito pessoal de justiça? Porque às vezes é esse conceito equivocado, lapidado pelas experiências do passado, equivocadas, que tem me feito me revoltar, estar insatisfeito. Então eu fui até o dicionário para entender o conceito de justiça, e diz o dicionário que justiça é a particularidade daquilo que se encontra em correspondência, ou seja, de acordo com o que é justo. Então justiça é o modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. O problema é que nós temos confundido, porque justiça é sinônimo de equidade. Mas ao longo da história nós temos compreendido justiça como sendo igualdade. Está aqui talvez um ponto particular para a maioria de nós, aonde tem nos feito entender errado o conceito. Quando pensamos em igualdade, nem sempre igualdade é justiça. Eu vi na internet essa figura aqui, falando de igualdade. É a história de 3 adolescentes, de estaturas diferentes, que desejavam ver um jogo de beisebol americano, da Liga Americana de Beisebol. E a cada um deles foi distribuído um caixote de forma igualitária. Meus irmãos, eu perguntaria para os companheiros, foi feita a justiça? A gente vê que aquele pequenininho continuou sem ver, sem poder assistir. É claro que de alguma maneira não queriam pagar o ingresso, mas enfim, não é esse o assunto. Mas observe, meus irmãos, a igualdade nem sempre é justiça. Allan Kardec tem uma teorização, quando ele escreve do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da desigualdade das riquezas e explicando de forma lógica e sensata, o capítulo de números 16, item 18,
Allan Kardec propõe um raciocínio. Ele diz que se nós hoje somássemos todos os recursos financeiros do planeta e dividíssemos igualmente para cada um de nós de forma igualitária, em muito pouco tempo a desigualdade voltaria a acontecer. Porque alguns são mais previdentes, economizariam mais, alguns outros são mais inteligentes, fariam com que o dinheiro rendesse e a desigualdade voltaria a acontecer. O problema não está em distribuir igualmente. O problema está em distribuir de forma justa. Então, no complemento do desenhozinho lá, ali está feita a justiça. Aquele que não precisava de caixote algum, não recebeu. Mas aquele que era menorzinho e necessitava de 2 para poder também todos verem o mesmo jogo, recebeu 2. Nós começamos a perceber que a justiça divina é diferente da nossa, meus irmãos. Talvez eu precise ter a coragem de me questionar, será que o meu conceito está correto? Algumas vezes a minha revolta contra Deus é infundada, porque eu não compreendo o conceito mais amplo da justiça divina. Então, uma fala de Jesus, trazida por Mateus, capítulo 16, versículo 27, que nós bem a conhecemos, aonde registra assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que é retribuição? Então o companheiro Roberto me ofereceu de presente um livro. Eu me sinto feliz de ganhar um livro e tenho um anseio de retribuir. Retribuímos aquilo que alguém nos fez primeiro. Jesus nos retribuirá de acordo com as nossas obras. Meus irmãos, isso é um fato. Então, algumas vezes eu tenho esperado receber ou colher aonde não semeei. Eu, muitas vezes, na minha infantilidade espiritual, eu quero os benefícios sem primeiro ter investido, trabalhado, sem ter me sacrificado, sem ter feito a minha parte. Nesse mesmo processo, a gente começa a perceber uma outra fala paralela a esse conceito inicial de justiça. Paulo de Tarso desencarnado, Paulo de Tarso encarnado, perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo de Tarso foi um legislador, era um homem acostumado a tribunais, e é claro que quando ele escreve as cartas às igrejas, ele também imprime ali o seu próprio conhecimento. E ele vai falar algo extremamente interessante nesse versículo. Acompanhe na tela comigo, meus irmãos. Diz assim o apóstolo dos gentios: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Cristo, a figura de um tribunal, tão acostumado a ele, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Deus, Jesus, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Seremos julgados pelo bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Meus irmãos, será que temos usado bem dessa oportunidade reencarnatória? Será que temos entendido que a função pela qual estamos no planeta é desafiar a nós próprios a vencer sombras e construir luz? Mas o conceito de bem ou mal, o que é bem ou mal? Sim, porque é algo que pode ter também um conceito variável. Para a gente poder ter um ponto de partida sensato, equilibrado, o conceito de bem ou mal trazido na questão 629 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos amigos espirituais que definição se pode dar de moral, e na resposta, os amigos espirituais vão dizer: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Observem que os benfeitores espirituais vão frisar algumas vezes e inúmeras vezes com relação ao cumprimento da lei de Deus, atrelando a essa lei de Deus os nossos comportamentos que vão produzir felicidade e paz. Então, felicidade e paz são conquistas que vão depender dos meus investimentos, mas antes disso, das minhas próprias escolhas. Então ele está dizendo que o bem se fundamenta na observância da lei de Deus. Se voltarmos lá no texto de Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, a segunda, a gente vai ver que ele vai propor essa avaliação do bem ou mal que fizemos, se obedecemos à lei de Deus,
durante a encarnação, por meio do corpo. Então nós hoje vivenciamos uma oportunidade preciosa de vivenciar no mundo físico, espíritos imortais que somos, momentos em que podemos nos questionar, podemos tentar vencer essa falsa ideia de que já somos prontos ou que somos melhores do que parecemos e procurar entender que com honestidade e sinceridade a nossa grande meta é vencer sombras que estão em nós, fazem parte da gente, ainda é da nossa índole, em evolução, índole imperfeita, mas que não nos faz seres inferiores. Então vamos dar conta daquilo que fizemos por meio do corpo. Então a pergunta perdura: será que há justiça, meus irmãos, na encarnação? E para começar a trabalhar a visão espírita pontual dessa questão de que recebemos aquilo que nós investimos, de que a nossa vida é um resultado, e se algumas vezes na minha infantilidade eu ainda estou murmurando, reclamando e lamentando, e às vezes blasfemando contra Deus, eu preciso compreender que há em mim um verdadeiro equívoco. Se compreendermos a dinâmica da lei de Deus e da sua justiça, entenderemos e provaremos racionalmente que Deus é justo e que há justiça sim na encarnação. E se eu estou passando por uma dificuldade qualquer, é porque eu sou merecedor. Não há injustos, meus irmãos, não há injustiçados entre nós. Todos nós colhemos exatamente aquilo que temos semeado ao longo das vidas. Então, a inclusão da ideia da reencarnação para provar que Deus é justo. Meus irmãos, sem a encarnação, sem a compreensão da lei da reencarnação, Deus não seria justo. E Ele o é. E à medida que nós entendemos isso, os nossos corações fazem as pazes com Deus. Meus irmãos, não é mais tempo de ficarmos murmurando, não é mais tempo de ficarmos revoltados contra Deus, zangados com Deus. Alguns entre nós estão de mal com Deus. É hora de entender que Deus dá a cada um de nós exatamente aquilo que precisamos, por mais que não seja o mais agradável que o mais eu queria, mas talvez seja, por certo seja, o que eu mais necessite. Começando então a aprofundar, a gente vai trabalhar a questão 196 do Livro dos Espíritos. Kardec faz um comentário já aprendido ao longo das anteriores 195 questões e faz uma pergunta em cima do que ele conhece. O texto diz assim, é uma pergunta, uma afirmativa e uma pergunta. Kardec diz assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Então ele está dizendo que nós não podemos atingir a perfeição moral a não ser passando pelas tribulações da vida corpórea. E veja a minha infantilidade, eu não quero tribulações. Eu quero uma vida mar de almirante, sem nenhuma ondulação. Esse tipo de vida não desenvolveria o espírito imortal que somos e que clama por luz. E luz é uma conquista, baseada nas tribulações da existência corpórea. Então você poderia me perguntar, então eu vou começar a buscar então dificuldades, né? Não, elas já existem. Já nos foi oferecida num projeto de Deus para nos capacitar a cada dia sermos espíritos mais maduros, mais evoluídos e melhores. Não precisamos mais buscá-las, estão à nossa porta. Quem de nós, meus irmãos, não tem problema? Quem de nós não tem dificuldades? Se nós pudéssemos ver a história de cada um, a gente enxergaria tanta dor, tantas dificuldades, tantos momentos difíceis. Você não tem os seus? Momentos esses que em alguns vão produzir revolta, porque não conhecem o que nós conhecemos, mas em alguns outros vão trazer paz, porque significará o cumprimento, o pagamento de uma dívida, ou então o aprendizado de uma lição preciosa. Mas Kardec segue dizendo, segue-se então que a vida material seja uma espécie de crisol depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Ele nos chama de seres do mundo espírita. Meus irmãos, convençamos disso. Não somos seres materiais. Somos espíritos, passando pela experiência humana, mais uma vez, para utilizá-la de forma inteligente,
para desenvolver valência no espírito imortal. Então ele fala de atingir a perfeição passando pela dificuldade da vida. Olha a resposta, meus irmãos, absoluta, sem nenhuma variável. Diz sim, é exatamente isso. Poderiam ter terminado a resposta aqui, estaria dada. Mas eles, por misericórdia, por acréscimo de misericórdia, acrescentam ainda a resposta dizendo: eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregue, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade a que tendem. Então, à medida que nós passamos pelas encarnações, nos transformamos em seres melhores, atingimos a nossa proposta. Qual é a proposta? É aquela da questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Já disse isso aqui, na última vez que tive presente, que uma sugestão: personalize as questões do Livro dos Espíritos. Pergunte assim: qual o objetivo da minha encarnação? Pergunte para você. Meus irmãos, qual é o objetivo pelo qual estamos no planeta? Há dois importantes. A resposta diz assim: Deus lhes impõe a encarnação. Vejam que é uma imposição. Respeito o livre-arbítrio, mas é uma imposição, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar a perfeição, essa perfeição tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então ele está dizendo para a gente que o primeiro fim e mais importante deles é atingir a perfeição moral. Então eles têm que passar. Não há uma escolha. Não podemos escolher ainda um mundo sem provas e expiações. Ainda somos espíritos necessitados de provas e expiações para desenvolver, acima de tudo, em nossos corações, compaixão e misericórdia. Porque é na dificuldade do outro que eu desenvolvo a compaixão, que tem como primeiro elemento a piedade, que vai me levar a desenvolver o amor incondicional. E também a misericórdia, porque eu me coloco no lugar do outro, eu entendo a sua dor, eu começo a compreender porque ele age como age, eu me torno indulgente, e sentimentos esses vão abrir portas imensas para que eu possa desenvolver a capacidade amorosa, e é isso que me leva à perfeição moral. Mas o complemento da resposta ainda vai adiante dizendo: visa ainda um outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores. Jesus conta conosco, com a nossa atuação no mundo, para sermos melhores e tornarmos aqueles que estão à nossa volta melhores também. E fecham dizendo: para executá-la, que cada um desses espíritos, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, criando o perispírito e o corpo material, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, quando eu penso no bem geral, eu combato diretamente o egoísmo, que é a minha maior doença. O nosso maior problema não é o financeiro. O seu maior problema não é o físico nem a família. É o egoísmo e o orgulho impregnados do nosso psiquismo, que tem nos levado a tomar decisões que só nos priorizam e fazem e agem em detrimento dos outros, levando muitas vezes o sofrimento consciente, que vão gerar resultados negativos para nós mesmos. É da lei. Não é castigo, não. É a lei de retorno. É a lei de causa e efeito. O princípio de ação e reação, que deveria nos, pelo menos, levar a questionar, meus irmãos, o que eu tenho semeado, o que você está semeando. Será que temos ainda agido de forma infantil, querendo colher uvas em pés de espinheiros? Ou então querendo colher figos em pés de abrolhos? Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Então observe que o primeiro motivo pelo qual você está encarnado é atingir a perfeição moral através do aperfeiçoamento. Isso acontece no dia a dia. No trânsito, na família, no trabalho,
nos seus relacionamentos. E o segundo momento, e a segunda causa, objetivo da encarnação, é cooperar para o bem geral. Então começamos a perceber que para compreender se há justiça na encarnação, eu preciso compreender Deus, a sua própria justiça. Eu preciso compreender que há um mecanismo lógico funcionando inquestionável, que pode ser checado, que pode ser repensado. Meus irmãos, nenhum de nós, repetindo, somos vítimas. Nós somos resultados. Convençamos disso porque às vezes, infantilmente, até entendemos intelectualmente, mas não sentimos ainda. E continuamos atuando na vida como nossos próprios sabotadores. E depois reclamamos com Deus, mas Deus, eu não merecia isso. Quem disse que não merecíamos? Deus é justo, vou provar. Estou tentando fazer isso, pela lógica espírita. Então observe bem, meus irmãos, no segundo momento, para complementar a ideia do espiritismo, é a questão 258. Não se preocupe em anotar isso não, que depois Roberto vai colocar na internet, no YouTube. Você vai lá e faça isso em casa. Procure as questões e leia cada uma delas. 258 falando da escolha das provas. A pergunta de Kardec é: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, uma encarnação, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Será que ele tem um certo conhecimento? Responde Allan Kardec: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então a dificuldade que você tem hoje, embora você não se lembre agora, pode ter sido uma escolha sua. Se não foi escolha própria, uma imposição de amigos espirituais que sabem aonde você precisa trabalhar para desenvolver e conquistar luz, e chegar à perfeição, e aprender a amar, e ser feliz, e sentir paz, e ter harmonia, sentir equilibrado. Então há um trabalho a ser feito. Os resultados não virão sem os investimentos, meus irmãos. Não é aqui só não, em lugar nenhum. É a lógica da lei humana. E é a lógica da lei divina. Então você começa a perceber que há um planejamento reencarnatório para todos nós. Estamos encarnados na família que deveríamos estar. Temos os amigos e parentes que deveríamos ter. As aptidões profissionais com as quais viemos definem o tipo de rendimento que eu terei, porque a minha condição financeira foi planejada para que eu pudesse utilizar disso tudo, obedecendo ao livre-arbítrio, sem predeterminismo, não é o destino, mas uma escolha do tipo de prova para que eu possa, pelas minhas escolhas renovadas na encarnação, vencer o velho homem que ainda pensa só em si, para abrirmos o coração para pensar no bem geral, para pensar no todo. O homem procede bem, aqui são os 629, quando tudo faz para o bem de todos. Meus irmãos, será que temos feito isso? Será que a compreensão da lei de Deus tem me levado, no mínimo, a repensar os meus comportamentos? Será que quando alguém quer adentrar na fileira de carros, saindo do estacionamento, eu tenho cedido a vez? Se não, por que reclamo quando não me dão a vez? Sim, porque há dois pesos e duas medidas quando o egoísmo impera em nossos corações. Então a proposta vai ser a gente entender que tudo que vivenciamos hoje são oportunidades preciosas para atingir a perfeição moral, via aperfeiçoamento, para aprendermos a amar. Olhe o seu familiar difícil como um professor de amor. Olhe o seu contra-cheque de uma folhinha só como sendo ele um benefício para que você aprenda a amar. Observe a sua história, observe os que estão com você, todos à sua volta, e tudo foram colocados por Deus, respeitando o seu livre-arbítrio, com a função de te fazer aprender a amar e conquistar paz e felicidade. Mas observe que no complemento, Allan Kardec ainda vai fazer uma nova pergunta, dentro da própria pergunta. A questão 258A. 258A. Meus irmãos, a metodologia de Kardec. Fazia uma pergunta, tinha resposta. Em cima da resposta, outra pergunta.
Em cima da pergunta, outra pergunta. Para quê? Para que dessa vez a gente entendesse e fosse desafiado a transformar o Evangelho de Jesus, a lei de Deus, em atitude. Foi o que nós não fizemos quando, por exemplo, a Bíblia norteou nossas escolhas religiosas. Nós deturpamos a Bíblia. A Bíblia no Brasil hoje tem 23 traduções oficiais e ainda há tradutores independentes. Não estão satisfeitos com 23. Traduzem do próprio punho. E nós imprimimos para Deus o conceito humano. Quando, na verdade, a lei de Deus é linear. Nós, repetindo, colhemos o que semeamos. Nós somos resultados. Questione o seu coração. O que você tem semeado? Será que a sua semeadura preserva o homem velho? Que odeia, que se vinga? Ou ele já está, ou ela já está se transformando no homem novo, que é capaz de perdoar com mais facilidade, que é capaz de experienciar em si a dor alheia e se compadecer? Será que temos sido movidos por que forças, meus irmãos? Porque nós podemos sim fazer uma escolha. Nós somos uma escolha. Nós podemos mudar a nossa história. É uma fala de Chico Xavier muito conhecida. Chico diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um, e qualquer um te inclui, me inclui, inclui desencarnados que vieram para o tratamento, qualquer um pode recomeçar agora. O momento é agora. E fazer um novo final. Então ele pergunta 285a. Não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vejam a ideia impregnada do Deus que pune, que castiga. O Deus que não entende a limitação e a dificuldade. Um Deus que nós, teólogos do passado, inventamos. Um Deus que Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Hebreus, teria dito, exaltando o temor a Deus, dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. O Deus que nós espíritos compreendemos é o Deus que ama e entende a sua limitação, e entende a sua fraqueza, que é o exemplo disso. Crucificado entre dois salteadores, injustamente, recebia a zombaria de muitos que tinham sido beneficiados por ele. E ele olha aquela pequena multidão e é capaz de orar a Deus dizendo, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus compreende a sua ignorância. Talvez seja a ideia de castigo trazida pela teologia que tem me feito autocondenar-me. Deus não condena. Ele entende o seu limite. Mas ao mesmo tempo também lhe diz que é preciso avançar um degrau a mais, a cada dia, com trabalho e com esforços e com melhores escolhas. Mas olha só a pergunta. Kardec, então, diante da pergunta, os amigos respondem, nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Há uma palavra no Evangelho de Jesus que diz que nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba ou permita. E diz, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Acompanhe, meus irmãos. Ide agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Não lhe estorva o futuro. Meus irmãos, vamos ser honestos, bem honestos. Quantas vezes temos reclamado sabendo que estamos errados? Quantas vezes temos ainda mantido no coração um compartimento secreto, bem escondidinho, cheio de ódio e ressentimento, desejo de vingança, e depois queremos ter paz e felicidade, e dizemos, Deus, eu não estou entendendo. Claro que não está entendendo, não queremos entender. Há uma lógica racional. Vou repetir pela última vez, prometo, nós somos resultados. A sua história é um resultado, dá para mudar o resultado? Dá para mudar o resultado. Tem uma fala de um americano famoso chamado Benjamin Franklin, que ele vai dizer que a maior loucura que um homem pode fazer
É continuar repetindo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. É loucura, é insanidade. Continuamos insistindo e colhendo os mesmos espinhos. Será que não é hora de começar a semear flores para também colher flores? Semear amor e paz para colher paz e amor em nossos corações? Mas a resposta prossegue dizendo: decretou Deus essa lei, trazendo a ideia de uma lei constante, que nós precisamos nos adequar para encontrar paz, equilíbrio e felicidade. Diz então: aberto se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restaliar a consolação de que nem tudo se acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o mal feito. Então, se nós falharmos, o castigo será o recomeço. É como um aluno na escola que repetiu o ano. Não sei quantos aqui tiveram essa experiência. Os mesmos coleguinhas, alguns, a mesma matéria, os mesmos professores. O castigo, meus irmãos, é repetir, não há inferno, não há condenação eterna. Jesus compreende a sua limitação e diz para você que você pode sair de onde está e avançar. Claro que com trabalho. A gente queria o milagre, inventamos o milagre. A gente queria facilidade, a gente queria a varinha de condão, o bisturi espiritual, não temos. Resultados serão advindos do trabalho, do esforço. Mas seguindo para concluir, então, falando do caminho do bem e do mal, ele diz: demais cumpre se distingua o que é obra de Deus e do que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou, e sim Deus. Mas observe o complemento para fechar. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, no mundo espiritual, consciente da necessidade do Espírito, nós pedimos provas. E agora estamos revoltados pelas provas que pedimos. Uma incoerência. E o Espiritismo vem nos lembrar de que nós precisamos aceitar as dificuldades e tirar proveitos dela. Os aprendizados fundamentais que vão nos levar a uma conquista da paz e da felicidade. Mas então, meus irmãos, a gente pode afirmar que há justiça sim na encarnação. Porque Deus não nos dá o que nós não merecemos. Ele conhece muito mais a mim do que eu próprio me conheço. Ele sabe da minha história, de todas as minhas encarnações. Ele sabe de todas e quaisquer conquistas e de todos os defeitos muito bem camuflados que nós temos. E é por isso que amorosamente nos propõe um projeto, um processo de reformulação moral que vai passar pela conscientização e pela nossa escolha. Essa noite, meus irmãos, é uma noite de tomar consciência. Não viemos à Terra para passear. A Terra não é um parque de diversões, não é um planeta só para diversão. Ele é um laboratório, ele é um canteiro de obras, onde a obra principal a ser construída é o reino de Deus em nossos corações. Daí ter dito Jesus, por meio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, ele vai dizer: porque o reino de Deus está dentro de vós. Temos consciência disso? O reino é em mim, mas o rei do meu reino pode ser Jesus. Nossos irmãos evangélicos criaram um verbo chamado entronizar. É colocar Deus no trono do nosso próprio coração. Mas seguindo nosso raciocínio, para afirmar de novo, há uma sequência de ideias estabelecidas aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, também nas questões 13, 131, 872 e outras, do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que diz que Deus é soberanamente justo e bom. Não há ninguém, nem nada melhor do que Deus. É soberanamente bom e justo. Afirmando isso, fomos ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item do capítulo 5, que fala da justiça das aflições, no item 3, que vai mostrar com muita clareza que se as causas da sua dor não estiverem nessa encarnação, e a maioria delas estão nessa encarnação, elas estarão em vidas anteriores. Mas Deus é soberanamente justo e bom. E faz o raciocínio. Kardec diz assim: então, se Deus é soberanamente bom e justo,
não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Diz completando, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Dizendo para a gente que a revolta não nos cabe mais. Se tomarmos consciência, meus irmãos, se pudéssemos ver a nossa história, os delitos do ontem, a agressividade, a barbárie que funcionou em nós como regime de justiça, nós nos envergonharíamos. E ele está dizendo para a gente que o que colhemos hoje é fruto do ontem. Então eu começo a entender que ao invés de ficar revoltado com Deus, eu posso me aliar dele, dizer, Senhor, eu compreendo agora a minha dificuldade, ajude-me a vencê-la, ajude a passar por ela. Porque quando Cristo nos convidou, naquele famoso vinde a mim, ele disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus é de alívio. Algumas das suas dores vão permanecer com você, essa encarnação e algumas outras. Mas a presença de Jesus trará alívio. O alívio que vem pela libertação da consciência, que vem pela tomada de conhecimento. Daí ele teria dito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse velho homem, desses velhos dogmas, desse conhecimento equivocado, que hoje tem produzido infelicidade no meu coração, porque eu tenho descumprido a lei de Deus. Uma lógica só. E quantas vezes mais vamos alimentar esse raciocínio equivocado? Alimentamos. Religiões alimentam. E muitas pessoas religiosas, de boa índole, cheias de boas intenções, sofrem porque não compreendem a ação de Deus na dor e na dificuldade. Que bom que nós conhecemos o Espiritismo, que trouxe alívio, que trouxe paz. Que bom que Allan Kardec se desdobrou noites e noites, escrevendo com pena e tinta, fazendo perguntas de espiritualidade, mandando para os médios, recebendo cartas, sem Ctrl-C, Ctrl-V. E compôs essa doutrina consoladora, que consola pelo esclarecimento racional. Mas seguindo, meus irmãos, por conta do horário, esse Deus soberanamente bom e justo, no capítulo número 4, item 25, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também pergunta. Meus irmãos, Kardec, ele veio para perguntar. Ele pergunta, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha que interessante. Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio da ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Primeira pergunta feita em 1857 é a mesma da agora. Em 1864, Kardec pergunta de novo, e os espíritos respondem a mesma coisa, para a gente poder entender de uma vez por todas. E a gente fica protelando. Ele está dizendo que temos que passar, é necessário passar pela dificuldade. Alguém aqui quer ficar doente? Não, não queremos. Alguém quer ter dívidas? Não, não queremos. Algumas vezes a doença e a dívida são necessárias para lapidar o espírito imortal, para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a arrogância. Quantas vezes? E nós não queremos. Não estou dizendo que vamos buscar o problema. Não, ele já veio. Nós já viemos trazendo marcas de uma escolha que fizemos. Mas segue dizendo os amigos espirituais, Allan Kardec, na resposta. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E conclui, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Uma outra ideia de igualdade, observem. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Viemos de uma cultura cristã, apoiada no judaísmo, onde nós aprendemos a adorar um Deus que nos privilegia. Não é verdade? O meu Deus
Não é o Deus dos outros. Um Deus particular. Meus irmãos, Deus é justo. Criou-nos todos iguais. Não há privilégios. Todos somos desafiados a tentar ser a cada dia um pouco melhor. Todos, não há exceção. Ninguém nasceu pronto. Os que já têm conquistas a fizeram ao longo das encarnações. E conclui dizendo, qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E faz o fechamento. Os que desempenham com zelo essa tarefa, a encarnação como sendo uma tarefa do espírito imortal, os que desempenham com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam os frutos dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, porque nós podemos escolher a maldição. Podemos escolher a maldição, sim. Retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Quantas encarnações, meus irmãos, sofremos por conta dos conceitos equivocados. Chico Xavier tem uma frase que ele diz que a evolução moral só acontece desidratando. A evolução moral é líquida, ou acontece através da lágrima do sofrimento, ou através do suor do trabalho. Temos escolhido o sofrimento. É hora de entender que precisamos escolher o trabalho, o labor pessoal, a luta em nós próprios, para tentar ser a cada dia um pouco melhor. Ou seja, fazer com que a lei de Deus se torne realidade vivencial na minha história. Alguém acha fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. É desafiador, mas é necessário. Então, algumas vezes eu vou continuar repetindo os comportamentos e querendo ser feliz, odiando, criticando, censurando, agindo sem a pacificação interior e quero paz. Não haverá, meus irmãos. A vida obedece uma lógica. Então a gente começa a perceber que a justiça acontece. Na questão 984, Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar de novo, é claro, Livro dos Espíritos, as vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? Olha que interessante, meus irmãos, olha a pergunta. Se tivesse tempo, a gente desdobrava, né? Será então que o que eu estou vivendo hoje é sempre por conta dos erros atuais? Olha só o que responde. Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Jamais fica impune. Meus irmãos, a lei humana muitas vezes falha, mas a lei divina é implacável. Nós somos resultados. Observe a sua vida, olha a sua história. Para de se lamentar, tira a capa de vítima e começa a entender que nós podemos hoje mudar a história. É uma realidade, você pode começar a mudar já, agora. E conclui dizendo, se não por punição, se não for punido nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Então não tem explicação, meu Deus, aquele homem é tão bom, por que ele passa tantas dores? É a sua história pregressa, provando que Deus é justo e soberanamente bom. Então, meus irmãos, então há justiça. E essa justiça ela acontece quando a gente compreende melhor as leis de Deus. Essas leis nos foram reveladas pelo Espiritismo. É o Livro dos Espíritos, parte 3ª, são 10 leis. Começam com a lei de adoração e vão culminar na lei de amor, justiça e caridade. São leis fundamentais, são leis que estão regendo o universo, são leis que estão grafadas na nossa consciência. Questão 621, Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus?
na consciência. Está em você, está em mim. Será que eu não tenho que olhar mais para mim? Pergunte na hora da atitude. Tente fazer isso. Seja honesto com você. Antes da atitude, pergunte. Isso é correto? A sua consciência irá dizer que não. Ou que sim. Então essa lei de Deus grafada na consciência, que nós precisamos compreender, porque a felicidade depende dela. A nossa felicidade está fundamentada na lei de Deus. Questão 614, os amigos espirituais respondem a Allan Kardec que o homem só é infeliz se ele se afasta das leis de Deus. Se você tem hoje infelicidade, essa realidade ainda, é porque estamos afastados da lei de Deus. Como é que eu posso me tornar feliz? Compreender melhor as leis. Já estão escritas no livro. E procurar, de forma desafiadora, aplicá-la à minha vida. O resultado é garantido. Felicidade, equilíbrio, paz, harmonia, serenidade, alegria, contentamento. Resultados do meu investimento. Dentre essas leis, a de causa e efeito. Dentre elas, a reencarnação. Dentre elas, a lei de justiça, de amor e caridade. Que muitas vezes nós infringimos porque não conhecemos. Mas se estamos aqui hoje reunidos, meus irmãos, nessa casa de Jesus, é para conhecê-las. Não para nos tornar alguém intelectualizado. Sabemos tudo de Allan Kardec, de cor e salteado. Mas se esse conhecimento não influenciar a minha atitude, nos meus relacionamentos, na minha história, na minha forma de dirigir um carro, não terá feito o efeito necessário. Não viemos aqui só para ter conhecimento. Viemos aqui para ter o conhecimento e transformá-lo em agente impulsionador da atitude de amar, que vem pela caridade, que vem pela prática do bem geral, que prioriza o outro, que vence o velho homem, que se coloca no lugar do outro, que é honesto consigo próprio. Meus irmãos, não estou dizendo que é fácil, não. Todo mundo que me conhece aqui sabe. Eu venho de uma religião evangélica, eu fui batista. Lá, eu confesso, estava mais fácil para mim. Estava mais fácil. Aqui é difícil. É todo dia me convidando a mudar. Lá eu já estava salvo. Perdi a salvação. Mas enfim, meus irmãos, o trabalho é esse. De tomada de consciência e desse resgate de nós mesmos. Então, para pensar e começar a concluir, começou um pouquinho depois, não foi? Eu posso passar 3 minutos? Desculpa, eu sou testemunhas, começou um pouquinho depois, por causa da música que o Roberto colocou. Então, a justiça da encarnação é uma afirmativa, meus irmãos. E vejam só como que a doutrina é consoladora. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, há uma narrativa que diz assim, falando de inimigos desencarnados. Diz assim, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Do item 1 ao 4, ele falava da necessidade e obrigação de nós cristãos espíritas pagarmos o mal com o bem. Mas agora ele diz mais. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que essa maldade decorre da imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus efeitos, um dia o homem mau reconhecerá os seus erros e se tornará bom. A nossa destinação, meus irmãos, é nos tornar bom. 2 passagens de Joana de Ângeles, para a gente encerrar, falando dessa profundidade de dor. Primeiro livro, Vitória sobre a Depressão. Joana vai dizer no capítulo 18, Provações Abençoadas, diz assim, acompanhem, meus irmãos, comigo na tela. A dor sempre acerca-se-lhe, benfazeja, e opera-lhe as transformações interiores que o capacitam a melhor discernir para agir entre o bem e o mal, o correto e o danoso, amadurecendo-o psicologicamente para novos e oportunos empreendimentos libertadores. Então, se não doesse, nós continuaríamos na inércia. E veja o complemento de ideias no Constelação Familiar, capítulo 20, Provas e Expiações no Lar. Apresentam-se os sofrimentos de vária ordem, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Então, o sofrimento, a dor, os embates da vida, as dificuldades nos convidando a reflexões,
reflexões racionais e ao trabalho de iluminação. Quando Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais, na questão 1016, sobre qual o sentido da palavra céu, o que é o céu, 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, os amigos respondem a Allan Kardec com uma pergunta e depois uma resposta. Diz assim: julgas que o céu seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Olha o que é céu. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Queremos resolver problemas, meus irmãos? Evoluamos, cresçamos em perfeição moral e as agruras da inferioridade nos abandonarão. A maldade é um estágio temporário. Está em nós hoje. Quantas vezes temos prazer, né? Nos alegramos com a dor daquele que temos por adversário, mas haverá um momento no futuro que esse sentimento será expurgado e nós seremos plenamente livres. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, escrito por João Evangelista, exilado em Patmos, João bem velhinho, e ele, alguns momentos, ele fala como se ele fosse Jesus, ele parafraseia Jesus, e ele vai dizer desse novo mundo, desse momento pós-embates que vivenciamos agora, mas que só nos sobrevirá se permanecermos firmes com uma fé racional que sustenta-nos a atitude de melhorar. Ele vai dizer assim, falando desse consolo que há no Espiritismo: e ele, Jesus, enxugará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, a morte já não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Meus irmãos, vivemos hoje o momento das primeiras coisas. Enfrentamos as dores, é como alguém que constrói, que reforma uma casa. Então você chega para fazer uma visita, está tudo fora do lugar, tudo empoeirado. Mas quando a obra estiver terminada, aquela casa trará conforto, segurança, felicidades. Vivemos hoje a construção do novo homem, desse ser integral, desse homem que um dia vai priorizar investimentos espirituais, que vai dar mais valor ao ser do que ao ter. Estamos em transição, estamos em obra, caminhamos para isso. Mas haverá esse dia, e quando nós tivermos superado esse momento, o Senhor nos acolherá e enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lágrimas essas que mais cedo ou mais tarde vamos aprender a agradecer. É como alguém que passa por um problema sério, uma dificuldade que não queria ter, e depois de algum tempo percebe o quanto aquela dificuldade trouxe benefícios. Vivemos hoje uma encarnação fácil ou é difícil? A minha é difícil, a nossa é difícil. Usemos essa encarnação em favor de conquistar um dia a possibilidade de sermos acolhidos e abraçados por Jesus. Esse dia pode ser agora. Podemos abraçar Jesus, meus irmãos, sabe como? Abraçando o nosso irmão de jornada. Abraçando o mais necessitado, o mais carente. Abraçando aquele que muitas vezes tem batido a nossa porta e nós temos ignorado. Perdido oportunidades preciosas de suportar aquele que é insuportável, porque é através dele que eu vou desenvolver sentimentos de compaixão, misericórdia, piedade, indulgências, que vão me levar, através do trabalho, do esforço, a adquirir a capacidade de amar. Então, se nós olharmos o problema hoje, eu vou desafiar você por uma semana apenas. Agradeça o seu problema. Comece a agradecer. Esse filho adolescente difícil. Esse contra-cheque pequeno.
esse carro que de vez em quando tem que empurrar. Comece a agradecer. E você vai ver que a gratidão produz eflúvios de amor. E o amor, esse sim, é capaz de resolver qualquer tipo de problema. Deus os abençoe. Muita paz.